Fala Critica Brasil! E quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do Mesmo Nome, como vocês já sabem, né? Vitor Hugo Fernandes, o link fica sempre aqui embaixo. Bom, pessoal, hoje estou aqui para falar da divergência pública entre Bolsonaro e Mourão na questão internacional, na questão do conflito da Rússia com a Ucrânia. Bolsonaro tem evitado o tema, né? Ele já discursou, ele já falou algumas vezes e não tocou no assunto do conflito da Rússia, né? E que bom que ele não falou nada, né? A gente tem sempre medo do Bolsonaro falar alguma besteira. O Bolsonaro não sabe se portar como chefe de Estado, ele não tem conhecimento para lidar com esse tipo de questão, e Bolsonaro está evitando o tema, até porque é um tema também constrangedor, né? Porque Bolsonaro foi na Rússia recentemente. Já Mourão tem uma outra postura, né? O vice-presidente do Brasil tem uma postura completamente diferente do Bolsonaro. Ele deu uma entrevista hoje, né? O vídeo está sendo gravado na sexta-feira, então até sexta-feira o Bolsonaro ainda não tocou no assunto. E Mourão falou do assunto. Mourão falou que não bastam sanções diplomáticas contra a Rússia, né? Que não basta só você dar punições do campo econômico, do campo político. Você teria que ter uma ação militar da OTAN contra a Rússia. Passando por cima, né, do Bolsonaro, ele como vice-presidente não poderia dar uma declaração que batesse de frente com o chefe dele, né, com o Bolsonaro. Você não pode ter divergência entre o presidente da República e o vice-presidente da República num assunto seríssimo. Né? Vamos lembrar que o Brasil é o sexto maior país do mundo. O Brasil é um país que está buscando ter uma cadeira na ONU, no Conselho de Segurança da ONU. Então você não poderia ter, né, uma divergência entre o presidente da República e o vice-presidente da República num assunto tão sério como esse. Né? Isso é mais uma perda histórica, política, estratégica para o Brasil, você ter o presidente da República e o vice divergindo publicamente num assunto gravíssimo como esse. A questão aqui, Mourão está pouco se lixando do que Bolsonaro vai achar dele. Eles já tiveram muitas farpas, não é? Muitos conflitos, e eles estão praticamente rompidos. O Mourão vai ter que abandonar o governo até 1º de abril agora, daqui a um mês e pouquinho, porque Mourão vai ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Então, como Mourão, de qualquer modo, vai ter que abandonar o governo, vai ter que sair de qualquer forma, ele está pouco se lixando se Bolsonaro vai gostar ou não daquilo que ele está falando. Mas isso escancara mais uma pequena crise no governo Bolsonaro, né? Não é nada bom para o governo você ter uma divergência desse tipo. E não é nada bom para a imagem do Brasil, para o Brasil enquanto país, você ter uma declaração dessa do vice-presidente da República que difere gritantemente, né, do presidente da República. Vamos lembrar que Bolsonaro foi para a Rússia agora, né, tem 2 semanas. E, aliás, numa ida desastrada, né, embora essa visita já estivesse agendada, Bolsonaro vai para lá num momento extremamente crítico, um momento complicado, em que você estava numa situação de conflito gravíssimo ali entre Rússia e Ucrânia, e os Estados Unidos, de quem o Brasil é um aliado político, né, geopolítico histórico, e é o nosso segundo maior parceiro comercial, ficando atrás apenas da China, pediu para o Brasil não ir. Né? E seria inteligente da parte do Brasil não ir naquele momento. Né? Porque Bolsonaro foi para a Rússia e, no fim das contas, serviu como um apoio político para a Rússia. A Rússia anunciou isso na TV, eu assisto a TV estatal russa, como um apoio político do Brasil à Rússia. Bolsonaro nem deu nenhuma declaração claramente nesse sentido. Mas Bolsonaro falou que a Rússia não deseja guerra. E Bolsonaro, inclusive, deu declaração, né, isso foi utilizado pelos bolsonaristas, dando a entender que Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial. Né, e virou meme, virou piada na internet, porque agora começou o conflito que Bolsonaro teria conseguido, né, evitar esse conflito. Então, Bolsonaro foi lá conversar com Putin, e até porque Bolsonaro também trata a política externa brasileira como se fosse uma questão pessoal, né? Bolsonaro era aliado do Trump, muito aliado do Trump, era um capacho do Trump, né? Aí muda o governo dos Estados Unidos, entra o Biden, né, do Partido Democrata, e Bolsonaro é inimigo do Biden. Bolsonaro não conversa com Biden, Bolsonaro não vai lá ter boas relações com Biden, como seria importante também. Então, quer dizer, ele trata a política externa brasileira como uma questão pessoal, né? Mostra como é desastroso a gestão dele da política externa brasileira. Por outro lado, muito diferente de tudo isso, né, do presidente e do vice-presidente do Brasil, o Lula fez um discurso agora, divulgado hoje, que mostra que o Lula, na verdade, ali ele está reproduzindo o discurso tradicional da política externa brasileira. O Brasil tem uma tradição de respeito às leis internacionais, o Brasil tem uma tradição de defesa da diplomacia, de não defesa da guerra. O Brasil não costuma e não entrou em guerra nenhuma faz muito tempo, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Teve uma atuação no Haiti, mas foi via ONU. Né?
E o Brasil, o Lula fez um discurso chamando os países a conversarem, chamando Ucrânia e Rússia à diplomacia, chamando a resolução pacífica e diplomática do conflito. E aproveita inteligentemente para jogar uma crítica para a ONU e dizer que o Conselho de Segurança da ONU está ultrapassado, que não tem condições, não tem representatividade para resolver um conflito como esse. O que o Lula está dizendo, no fim das contas, é que o Brasil deveria estar no Conselho de Segurança da ONU, deveria ter uma reforma no Conselho de Segurança da ONU para entrar outros países, e o Brasil é um fortíssimo candidato a ser um dos que entrariam nesse Conselho de Segurança da ONU. Então o Lula aproveita já para falar como presidente do Brasil, né? Porque sabe que o Brasil está galgando, né? Correndo atrás, né, de ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, e ele aproveita para dar uma alfinetadazinha no Conselho de Segurança da ONU e dizer que, olha, cadê o Brasil aí? Aproveitou para mostrar a importância do Brasil para o mundo. Quer dizer, é um discurso muito mais político, digamos assim, muito mais diplomático, muito mais inteligente, que inclusive lembra da importância do Brasil no mundo e reforça a candidatura do Brasil para o Conselho de Segurança da ONU. Então, assim, mostra como que é diferente a postura de cada político, né? De um estadista, de um cara que pensa enquanto país Brasil, e Bolsonaro que trata a política como externa, como se fosse a família dele, né? Com quesitos pessoais. E vamos torcer, né, pessoal, para o Bolsonaro ficar calado, para ele não falar nenhuma besteira. E ele tá calado, tomara que ele continue calado, que ele não fale nada não, porque corre o risco dele falar uma besteira. Corre o risco dele falar uma besteira, seja para elogiar a Rússia, seja para criticar a Rússia, seja para elogiar os Estados Unidos, seja para criticar os Estados Unidos, que ele não sabe se portar. O Bolsonaro é ruim, ele não sabe lidar com a situação. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui no vídeo de hoje. Quem quiser conhecer meu canal, minhas outras análises sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia e outras questões também, que eu faço vários vídeos, está lá no meu canal. O link fica aqui embaixo para quem quiser conhecer, né? O Aqui sempre deixa aqui. Vamos nos inscrever aqui no canal da Queijo também, comentar o vídeo, curtir o vídeo, se inscrever no canal daqui e se inscrever nos outros canais progressistas também, para a gente fazer frente a essas muitas notícias, informações turvas que tem por aí. Então é isso, pessoal. Um abraço, até semana que vem.